Graça e paz, seja bem-vindo ao Ministério Missão Vida, seja abençoada com mulheres da Bíblia de A a Z. Hoje eu estou trazendo aqui para a nossa aula da Escola Bíblica Online uma personagem cheia de frescor, cheia de vitalidade, cheia de vida, uma personagem jovem, uma virgem jovem da cidade de Sunem, uma sunamita, uma jovem chamada Abisaque. Já ouviu falar dela? Conhece a história dessa moça? Pois nós vamos abordar a história dela aqui muito rapidamente, mas eu creio que a sua vida será edificada. Amém? Essa jovem Abisaque, ela surge no contexto da história de Israel em duas circunstâncias. No livro de 1 Reis, no capítulo 1, nós encontramos o autor descrevendo a narrativa sobre a velhice do rei Davi. Davi já no final de sua vida, Davi ali, ele busca, a própria família busca dentre o reino uma jovem que fosse bela, formosa e virgem para estar junto ao rei nos dias da sua velhice. Davi carecia de um cuidado, então esta moça, esta jovem que foi procurada, requisitada e foi encontrada e foi trazida até o rei Davi para cuidar dele na sua velhice, fazer companhia para o rei nos seus dias já de enfermidade. Então, como ele já sentia muito frio, naquela época, naquela situação, naquela temperatura, todo aquele contexto ali da localidade em que ele vivia, então ali ele carecia, necessitava de alguém que o consolasse e o aquecesse a sua alma, não somente seu corpo físico, mas até mesmo a sua alma, com o vigor, o frescor, a vitalidade da juventude, trazendo um pouco de alegria para os dias finais do rei Davi. Então Abisaque, esta jovem, ela se tornou uma das concubinas reais do rei Davi. Embora eles não tivessem nenhum relacionamento íntimo, sexual, mas ela era considerada como uma concubina do rei, pois ela fazia companhia a ele dia e noite. Durante o dia ela cuidava dele, como até mesmo uma enfermeira, e à noite ela dormia sob o peito do rei Davi, aquecendo o rei, fazendo companhia para ele. Esta jovem, ela foi o motivo de um grande rompimento, também além da outra questão do trono real, mas também foi o estopim para a morte de um dos filhos do rei Davi. Nesse contexto, Abisaque, infelizmente, ela teve uma participação passiva. Na verdade, foi passiva, ela não teve culpa alguma do que aconteceu. Ela foi um objeto de cobiça. Então, na verdade, esta moça, ela foi usada todo o tempo, Desde o momento em que ela chegou até o reino para servir ao rei Davi e até o momento em que ela foi desejada pelo filho mais velho, o filho primogênito do rei Davi, Adonias. Ele desejou a jovem que havia sido concubina de seu pai. Seu irmão, seu segundo irmão, o segundo filho de Davi, Salomão, ele herdaria o trono. Ele foi herdeiro do trono. Salomão, ele assume o trono, substitui o pai no trono de Israel, porque era promessa de Deus. E Adonias, inconformado, ele tem o desejo de tomar Abisaque por sua esposa. E ele vai até Batseba, pede a mãe, a rainha mãe, porque até então ela ali já era rainha e torna-se a rainha mãe, ali ajudando o seu filho no trono, contribuindo conforme a época era permitido para as mães, para as mulheres, para as esposas. Então ali Batseba intercede até o seu filho Salomão em favor de Adonias, para que Salomão cedesse Abisaque a Adonias como esposa.
Salomão, ele vê essa situação como uma afronta e como um perigo e como uma estratégia do seu irmão para tomar o poder e tomar o trono dele. Então Salomão, ele decide por uma saída drástica e ele manda matar o seu irmão Adonias. Então, o que nós podemos ver nessa situação? Olha a situação dessa jovem, Abisaque. Ela entrou nessa história familiar, sem opção de dizer sim ou não, sem opção de escolha. E acabou sendo o pivô de uma morte, de um crime, de um assassinato entre os irmãos. E o que é que Abisaque fez para isso? Nada. Essa jovem, ela não fez nada. Ela simplesmente, foi um pivô de uma situação que ela não pediu para estar, que ela não colaborou para estar, mas que ela, infelizmente, ela estava ali. Infelizmente, ela estava naquele contexto familiar. Então, quantas vezes nós nos encontramos em circunstâncias da vida em que nós não pedimos para estar ali. Nós não desejávamos, talvez, estar ali naquela situação, mas nós fomos colocadas, impostas pela própria vida a viver uma situação e uma circunstância e sermos submetidas a uma situação o qual nós não pedimos para estar ali, nem escolhemos, apenas a vida conduziu daquela maneira. Então hoje eu quero trazer para você, mulher, eu quero trazer para você, jovem, essa situação desta moça. Não se culpe pelas coisas que acontecem sem a sua concordância, sem a sua anuência e sem a sua participação ativa, sem a sua vontade. Quantas coisas podem ter acontecido na sua vida em que você não teve como agir, sequer pedir socorro, sequer dizer não. Não se culpa pelo que possa estar acontecendo ou pelo que aconteceu na sua vida. Se porventura você esteve numa situação de trazer até algum desastre para a vida de alguém, ou você foi colocada num contexto desastroso, familiar ou não, não se culpe. Olhe para a história dessa jovem. Essa jovem, ela caiu ali, de paraquedas. Ela caiu ali dentro daquela família, naquele contexto. E ela não teve absolutamente culpa de nada. Então deixa a culpa de lado, porque o acusador da nossa alma é Satanás. Deus não nos acusa de nada. Esta jovem passou por essa situação, ela viveu essa situação porque houve uma permissão de Deus. Havia um propósito para a chegada de Abisaque à família real. Havia um propósito de cuidar e acolher o rei Davi. Então, minha amada, deixa o que passou, passou. Se fizeram você de pivô para alguma situação, perdoa e segue em frente. Perdoa e olha somente para frente. Nós não sabemos qual foi o fim de Abisaque, porque a Bíblia não nos relata, mas a Bíblia fez questão de deixar isso aqui relatado, escrito, essa situação. Então tudo que existe, tudo que está escrito no livro sagrado, ele tem uma vertente para nossas vidas, tem um aprendizado, há uma lição. Então nós temos que tirar lição de todas as coisas. Então a lição que eu peço a você hoje, que você tire hoje dessa situação, desse evento bíblico, da vida desta jovem, é que você não se culpe por aquilo que você não fez, não se culpe por aquilo que você não contribuiu. Não foi da sua vontade,
Não houve dolo na sua vontade, no seu querer. Deixa para lá, perdoa aqueles que colocaram você numa situação constrangedora ou dolorosa. Entrega na mão de Deus, entrega na mão do Senhor e viva o melhor da terra. Viva o melhor, viva a sua juventude. Viva o vigor da sua vida, viva o frescor da sua vida. Você é como Abisaque, você tem uma vida inteira pela frente. Grandes coisas ainda hão de vir. Amém? Fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e deixa o passado para trás e segue em frente em direção ao alvo, que é o nosso Senhor, e viva feliz a sua vida hoje, porque você tem o hoje e o amanhã. O passado, ninguém mais tem. O passado já foi. Segue em frente. O seu dia é hoje. Amém? Um beijo no seu coração e que a sua vida seja abençoada, em nome de Jesus.